Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Futura FM. Estamos aqui juntos mais uma vez, ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura. Grande prazer poder estar falando com você, meu ouvinte. Aqui é o Tenente Melo. Sexta-feira da semana passada, o nosso programa não foi ao vivo, mas aconteceu. Aqui o Duarte colocou no ar o nosso vídeo com a entrevista com o subsecretário de Desenvolvimento Regional da equipe lá do governador Zema, onde a gente pôde conversar sobre o programa Minas Consciente do governo do estado, que está aí colocando as cidades dentro de regras e restrições do combate à pandemia. E aí, o que você acha disso? Saiu ontem aí mais uma atualização, lembrando que toda quinta-feira o comitê lá do governo do estado divulga, né, quais cidades, quais regiões, quais as macro-regiões do estado de Minas continuam na onda vermelha, ou quais aquelas que passam para a onda amarela. Toda semana é uma informação nova, é uma nova atualização e a gente está vendo aí muita gente penando, né? Os donos de bares e restaurantes, proprietários de academia, como tem sofrido nesses dias aí por causa das restrições, impedindo que eles possam trabalhar. Por outro lado, o hospital, a Santa Casa, os leitos de UTI estão lotados. Grande parte dos internados não são de Itajubá, são de cidades de outras regiões que estão vindo para cá em razão da ampliação dos leitos de UTI que foram criados aqui para atender os pacientes de Covid, mas Itajubá acaba pagando por isso. O que você acha, ouvinte? O que você acha disso? Temos a vantagem de termos aí um hospital regional, temos a Santa Casa que tem uma estrutura boa também para receber pacientes quando a gente precisa, mas num momento como esse, momento de pandemia, a gente acaba pagando também pelos outros. Os números de Itajubá não são tão ruins, já tiveram bem piores. Porém, a gente continua com as restrições impostas pelo governo do estado. Por quê? Porque os leitos do nosso hospital e da nossa Santa Casa continuam lotados. E aí, o que você acha disso? Manda a sua opinião, manda a sua mensagem para nós através do Facebook da Futura FM, que está sendo transmitido o nosso programa também pelo Facebook, também o Facebook do Tenente Melo, e por lá você pode interagir conosco. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez juntos. Vamos poder conversar sobre o que aconteceu durante a semana. Ontem nós tivemos uma carreata na cidade. Para que será que foi essa carreata? Você está sabendo? Você sabe o que foi discutido na Câmara ao longo dos últimos dias, que acabou gerando aí uma mobilização por parte de algumas pessoas e teve uma grande carreata e buzinaço que passou por várias ruas da cidade, inclusive pela Prefeitura de Itajubá? Aconteceu ontem, às 17 horas. Qual foi o tema dessa carreata? Já passamos também de 30 mil pessoas vacinadas em Itajubá. Dentre elas, eu estou vacinado, Duarte. Já estou aí quase virando jacaré. O rabo insiste, nasceu, arranca e nasce novo, parece lagartixa. Mas fui vacinado, graças a Deus, aí o grupo dos professores, né, já entraram num período de vacinação, tanto lutou por isso, tanto queríamos esse momento de sermos vacinados para poder estarmos mais tranquilos e mais seguros para o retorno às aulas presenciais. Então, ao longo dessa semana, tivemos aí muitos colegas professores sendo vacinados. Na fila mesmo de vacinação, encontrei com vários deles. Eu vacinei na terça-feira. Hoje, sexta-feira, vamos acompanhar aqui pelo Instagram da Prefeitura. Hoje está acontecendo vacinação também. Tá, vacinação para a população em geral com 52 anos ou mais. Ou seja, se você tem a partir de 52 anos, você já pode estar sendo vacinado, desde que faça o cadastro da Prefeitura. Então aí o cadastro, tem muita gente aí que está apanhando do cadastro, não está conseguindo fazer. Normal, às vezes dá, a gente está acostumado a lidar com essas coisas de internet, às vezes dá pau mesmo, faz parte, mas não desista por causa disso. Tem dúvida? Não sabe fazer o cadastro? Procure o postinho de saúde do seu bairro, eles estão aptos a te orientar a fazer o cadastro quando der algum erro. Mas via de regra está funcionando direitinho, você faz o cadastro, recebe a mensagem informando o dia, a hora e o local que você vai ser vacinado. Eu fiz isso, deu certinho o meu, graças a Deus, e por isso que eu acabei indo me vacinar na terça-feira. E hoje, então, sexta-feira, dia 18, até às 16 horas, está acontecendo vacinação lá no ginásio do Tigrão, lá no ginásio da Varginha e também na Escola Municipal São Judas Tadeu, para população acima de 52 anos e também mulheres gestantes sem comorbidade. Trabalhadores da educação também continuam sendo vacinados.
pessoas com comorbidade também e pessoas com deficiência permanente. Como eu falei, passamos de 30.700 vacinados em Itajubá. 30.700 com a primeira dose e quase 13 mil pessoas devem aí bater a marca de 13 mil hoje, já com a segunda dose da vacina aplicada. Também vi hoje de manhã uma notícia aí do governador Zema, informando que chegou mais vacina que já está distribuindo para as cidades aí, para o nosso estado. Então a gente já acredita que ao longo da semana que vem teremos também mais vacinação. Boas notícias, aquilo que nos tranquiliza e que nos dá esperança de poder nos livrar o quanto antes deste vírus que assola o mundo. Bom dia para a Celinha, está acompanhando o nosso trabalho, o nosso programa aqui, a Celinha Soares. Bom dia para a Larissa, a Daniela Avelar também, a Márcia também mandando um bom dia aqui para nós, acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma convidada muito especial, uma amiga de longa data. Estava brincando aqui com ela que fazia tempo que a gente não conversava, até parece que ela ganhou a eleição e sumiu, parece política depois de eleição, mas não foi o caso. Ela teve alguns problemas de saúde na família, mas mesmo assim ela não parou de trabalhar. Então daqui a pouco a gente vai conversar com a nossa amiga Fernanda Amaro, jornalista Fernanda Amaro aqui conosco hoje. Antes disso, vamos fazer uma retrospectiva. O que aconteceu na Câmara ao longo desta semana? Vou puxar um pouquinho antes, porque afinal eu não estive aqui ao vivo na sexta-feira, semana passada. O nosso programa foi gravado, mas na quinta-feira da semana passada nós tivemos uma reunião lá na Câmara da Comissão de Educação. Praticamente todos os vereadores participaram dessa reunião e nós ouvimos lá pais e mães de alunos da rede particular que estão pedindo pelo retorno das aulas presenciais. Um grupo de pais entrou com uma manifestação junto ao Ministério Público solicitando uma atitude para que as aulas que estão suspensas, as aulas presenciais que estão suspensas, possam retornar, pois no ponto de vista deles não há mais motivo, depois de um ano, e mais de um ano já, né, foi em março que as escolas fecharam, continuar nessa situação. A gente sabe que a Prefeitura já fez um movimento nesse sentido. A Secretaria Municipal de Educação já solicitou desde o mês passado que os professores da rede pública municipal retornassem às escolas, até para poder tirar dúvidas e poder ter ali um contato mais próximo para aquele aluno, para aquela família que está precisando de apoio para tirar dúvida dos pequenininhos, os alunos da rede municipal. O sindicato entrou com recurso na justiça para impedir isso, mas a prefeitura acabou saindo vitoriosa nessa decisão e aos pouquinhos a gente vai tentando retornar aí à vida normal. Por outro lado, as escolas particulares, que estão evidentemente com a estrutura melhor, né, já estão aí em condições, já com alvará sanitário, de autorização para funcionar. Porém, como estamos no Minas Consciente, o Minas Consciente ele fala que enquanto estamos na onda vermelha, não podemos retomar a atividade escolar. Aquela escola que conseguiu abrir na época da onda amarela permanece aberta quando na onda vermelha, mas aquela que não abriu não pode abrir agora. Essa é a regra, de maneira bem simplista, do Minas Consciente. E é nesse sentido que alguns pais e mães de alunos estão reivindicando que as escolas possam receber os seus filhos, aqueles que quiserem ir, né, uma vez que a vigilância sanitária já autorizou, já deu o alvará sanitário para o funcionamento delas. Foi esta reunião, que aconteceu na quinta-feira da semana passada, que acabou, né, ocasionando aí, gerando, foi um dos fatores, esses grupos de pais já vinha se mobilizando há mais tempo e acabou culminando ontem numa carreata. Uma carreata correu às 17 horas, saiu lá do Sambódromo e acabou percorrendo várias ruas da nossa cidade, de pais e mães de alunos, reivindicando o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares. É um grupo específico das escolas particulares solicitando isso. Tem um projeto na Câmara tramitando, né, na Câmara de Vereadores, tramitando para definir que as escolas particulares possam aí retornar às suas atividades. Tem agora essa ação dos pais e mães junto ao Ministério Público para que eles consigam essa autorização. No momento que nós estávamos na reunião lá na Câmara, isso é importante você ouvinte saber, no momento que nós estávamos lá na reunião, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu a favor do retorno das aulas nas escolas públicas estaduais. Havia um recurso lá, uma questão judicial sendo discutida, e no momento que estávamos em reunião, a decisão saiu e foi favorável ao retorno às aulas. De novo,
o governo do estado também havia, né, movimentado, feito um gesto no sentido de retornar às aulas presenciais. O sindicato dos professores do estado entraram com um recurso para que isso não acontecesse e acabou indo para o tribunal, e o tribunal julgou, sim, procedente que deveria retornar às aulas. Porém, condicionada àquela questão que eu falei no início. Se a cidade que estiver na onda amarela, a aula pode voltar. Aquela que está na vermelha não pode. Tem que esperar ir para a onda amarela, aí volta às aulas, e mesmo que volte para a onda vermelha depois, as aulas continuam, né, ocorrendo, só que respeitando ali o distanciamento que a onda vermelha exige. Enfim, são muitas movimentações, são muitas decisões, muitas dúvidas, muitas pessoas interpretam de maneira diferente, a gente tem que estar aí acompanhando o que está acontecendo, para poder depois a gente ver no que isso vai dar. A gente sabe que tem muito pai, muita mãe de família aí desesperado por ver o seu filho dentro de casa e não poder estar no ambiente escolar. A escola é segura? A escola contamina? A escola facilita que o vírus chegue na minha casa? Essas dúvidas muitos têm. O que nos assusta e nos preocupa é que o Brasil é o único país que está até agora com as escolas sem poder receber os seus alunos. Falo isso como professor, porque eu estou podendo ir à minha escola da minha aula, somente eu na sala de aula, uso os equipamentos de transmissão, câmeras, microfone da escola para poder conversar com meus alunos. Mas desde o dia 18 de março do ano passado, 18 de março de 2020, eu não posso ver os meus alunos presencialmente. Então isso aí tem realmente afetado o funcionamento das escolas, o rendimento da molecada, principalmente a criançada que está na fase de alfabetização. A gente sabe que eles têm um período, né, a biologia deixa isso claro, um período certo para aprender a ler e escrever. Se passa aquela idade ali, as dificuldades de aprendizado aumentam. Então a gente tem muita preocupação nesse sentido com o prejuízo que essas decisões vão trazer a médio e longo prazo para as nossas crianças. De maneira semelhante, os proprietários aí de academias passaram um sufoco grande. Por isso a gente fez questão de, na semana passada, se você não acompanhou o programa, ele está disponível no Facebook da Futura, a gente conversar com um dos autores do Plano Minas Consciente, lá do governo do estado. Ele nos ajudou a entender qual que é a lógica, como que isso funciona, e também para facilitar você a ter uma opinião sobre isso. O que você acha? O Plano Minas Consciente é bom? É ruim? É necessário? Devemos deixar o Plano Minas Consciente, como várias cidades têm feito, ou não? O melhor é continuar vinculado ao plano e seguindo as restrições definidas pelo governo do estado. É uma questão que muita gente está aí discutindo. Não tenho a resposta para você, caro ouvinte, não temos a resposta, não sabemos evidentemente qual a melhor resposta para isso, mas, né, muita coisa aí está sendo ainda discutida, e isso afeta o seu dia a dia, afeta a sua vida, afeta você, dono de comércio, você, pai ou mãe de aluno, que está aí com a sua vida comprometida em razão das muitas restrições impostas. A gente não pode esquecer dos nossos profissionais de saúde, que estão penando lá na outra ponta por causa dos pacientes que chegam cada vez mais aos hospitais, na nossa Santa Casa, precisando de internação, precisando de um atendimento de urgência para poder sobreviver e vencer esse vírus aí. Então é uma coisa que realmente a gente tem que discutir isso. Eu acho que não é a hora de a gente ficar atacando, não é a hora de a gente procurar culpados, não. É a hora de a gente tentar se ajudar. Tenho conversado muito com o nosso prefeito Christian, com o Dr. Nilo também, nosso vice-prefeito. Tenho visto neles a preocupação em acertar. Tá? Eles têm uma interpretação muitas vezes diferente daquilo que você, ouvinte, pode ter da questão do Minas Consciente, também diferente do que eu tenho, mas a gente conversa muito e tenta tomar as decisões que seja o melhor para a nossa cidade. Temos uma mensagem aqui do Leandro, ele mandou aqui: os vereadores devem ir às escolas e ver as infraestruturas que essa tem e poderão tirar... peraí, chegou a mensagem aqui. Tirar sua própria conclusão, se é ou não possível o retorno da aula com segurança. Lembremos aqui que algumas escolas não têm sequer bebedouros decentes. Leandro, eu concordo com você, só que essa situação não é de hoje, não. As escolas públicas, eu não estou falando só das municipais, não, estou falando municipais e estaduais, elas estão em estrutura precária há décadas, Leandro. Há décadas. E estão funcionando. Não ficaram ruim agora não, a infraestrutura das escolas. Sempre foi ruim e todo mundo fala isso, todo mundo luta contra isso. E quem tem que trabalhar para isso, né, os gestores públicos, têm muita responsabilidade sim nisso. Isso não é desculpa para não funcionar.
Tá? Os hospitais também não tinham estrutura para receber os doentes, não. E os profissionais de saúde estão lá dentro, trabalhando e fazendo milagre para poder salvar vidas. Então, acho que oferecer infraestrutura é o mínimo. Sempre foi uma condição básica de trabalho. Mas isso nunca foi preocupação, só agora. Então, acho que não podemos usar dessa justificativa para não trabalhar. Tá? Eu trabalho em 2 escolas particulares. Também tem suas limitações, também tem suas restrições. Também tiveram trabalho e dificuldade. Nem se compara. A velocidade de ação de uma escola particular é outra. No meio público tudo é mais lento. Mas elas também tiveram que suar a camisa e dar um jeito. Eu estou indo para a escola particular dar minha aula para testar os equipamentos. Não foi do dia para a noite que surgiu uma câmera, um microfone bom e caixas de som que me permitem ouvir meus alunos. Não, foi investimento, foi testando, foi falhando, um dia não deu certo, no outro dia o som funcionou, a câmera não, até que a gente encontrou o melhor caminho. Essa lógica funciona para todo mundo. Então, eu acho que está todo mundo penando, está todo mundo aí se sacrificando, e eu acho que a gente não pode esquecer do nosso objetivo primeiro, né? Falando aqui de professor, educar, ensinar as nossas crianças. Elas estão sendo as maior prejudicadas. Não tiro aqui de forma alguma, e eu sempre falo isso todas as vezes que eu tive a oportunidade de visitar uma escola pública, e como vereador eu acho que sou um dos que mais faz isso, né? Não podem fazer uma cerimônia, formatura, festinha junina, qualquer evento. Fez na escola, me convidou, eu vou. E eu sempre deixei claro como os nossos profissionais da educação são heróis, pois fazem milagre dentro daquela pouca estrutura que tem disponível. Isso é na história, não é de hoje não. Se a gente puxar pela memória e lembrar dos nossos velhos mestres, das nossas velhas professoras, aquelas antigas professoras, que faziam milagres, sim, para dar uma boa aula, uma aula de qualidade para nós, mesmo vivendo a realidade da educação, que não é de agora e não é exclusividade de Itajubá. No Brasil, o professor não é valorizado, as escolas não têm a estrutura adequada, e mesmo assim, eles faziam o seu melhor. Então, a gente garantindo a eles segurança, né, estão sendo vacinados agora, graças a Deus, para que possam ter o mínimo de segurança para trabalhar. E aqui eu me solidarizo com todos os profissionais. Duarte está aqui todo dia trabalhando. Não sei se já foi vacinado. Já foi, Duarte? Não foi. Os caixas de supermercado não fecharam um dia desde o início da pandemia. Estão lá trabalhando, tendo contato com o público todo dia. E eles estão na lista de prioridade de vacinação? Não estão. Os profissionais de saúde ficaram 1 ano trabalhando sem nem existir vacina. E eles lá, expostos ao risco, falo isso para minhas 2 irmãs que são da área de saúde e tantos amigos que são da área de saúde. Enfim, é muito complicado a gente ver essa solução, essa questão. Repito, ninguém tem a solução para esse caso, ninguém tem a solução mágica para resolver, mas não é hora de a gente ficar apontando o dedo para ninguém, minha opinião, hein? E nem de ficar olhando as dificuldades. Nós temos que olhar o que está no nosso alcance fazer, e principalmente para não prejudicar os mais inocentes, as nossas crianças principalmente. Também tivemos aí na Câmara, essa semana, e segunda-feira que vem, esteja acompanhando, provavelmente vai entrar na ordem do dia da próxima sessão, segunda-feira, 19 horas, a votação aí do polêmico projeto da lista de vacinados. Tem um grupo de vereadores que defende que a lista de vacinados seja tornada pública, seja disponibilizada na internet e qualquer um possa acessar. E aí, o que você acha disso? Essa questão provavelmente vai entrar em votação na sessão de segunda-feira. Não posso afirmar com certeza, porque a ordem do dia ainda não foi divulgada. Ela é divulgada na sexta-feira à tarde. Então, daqui a algumas horas a gente vai ter essa informação. Mas pelo trâmite do projeto, ele já está em condições de ser colocado em discussão novamente em segundo turno. Foi aprovado em primeiro turno com 6 votos a 5 e agora entra em segundo turno. É um assunto polêmico. Alguns vereadores defendem que essa lista seja divulgada amplamente na internet. Justificativa, transparência e evitar que haja fura-filas. Outros vereadores, e eu sou um desses, defendo que não, que esses dados são qual é o termo que a lei usa, meu Deus do céu? Sensíveis, que esse tipo de informação deve sim estar disponível para fiscalização, tanto é que a Prefeitura disponibiliza a lista atualizada para o Ministério Público e para os vereadores, que é o órgão fiscalizador da Prefeitura. Porém, disponibilizar isso de maneira
irrestrita na internet, nos sites da prefeitura, eu acho isso um tanto quanto perigoso. E não é uma coincidência, Fernanda, Duarte, caro ouvinte, isso está sendo discutido em Brasília também. Foi aprovado o chamado aí, passaporte sanitário, e o presidente já falou que vai vetar essa decisão tomada pelo Congresso. Por quê? Porque está havendo aí um movimento para selecionar as pessoas. Você tomou vacina, você pode. Você não tomou, você não pode. É um filtro que algumas pessoas interpretam como uma restrição de liberdade das pessoas. E mais ou menos nesse sentido é o que caminha a divulgação da lista de vacinados. Isso é muito perigoso. Vou dar um exemplo pessoal. Eu mesmo, Duarte, eu tinha muito medo de tomar essa vacina. Tenho medo de agulha? Tenho, mas isso aí é o de menos. Fui tomar a vacina, estava o Nilo lá, o vice-prefeito, tinha todo o pessoal da saúde, tinha 3 celulares filmando, Fernando, eu não ia dar vexame, né? Fiz cara de que não tinha medo e tomei a seringa e ainda dei tchauzinho para a câmera. Tenho medo da seringa, mas não era por isso não. Eu não posso tomar a vacina da gripe, por exemplo. Às vezes, na minha época de exército, o exército obrigava a gente a tomar vacina todo ano. E todo ano eu tomava a vacina da gripe. Batata, 1 semana de cama. Ou seja, a vacina da gripe em mim causa uma reação muito forte, causa uma gripe muito forte. E as 3 vezes que eu tomei na época de exército, eu passei por isso. E quando eu fui trabalhar na Embraer, no primeiro ano, a minha gerente me obrigou também a tomar. Eu avisei a ela, ela falou que era para eu tomar, eu tomei, 1 semana de cama. Nunca mais ela me obrigou a tomar. Então eu tinha medo. Se a vacina da gripe me provoca esse efeito, sei lá o que vai acontecer com a vacina da Covid, mas a gente pensa, né? A gente começa a ficar com medo. Então eu tinha medo sim de tomar, mas tomei. Falar, não, vamos confiar, colocar nas mãos de Deus. Sou um profissional da educação, a minha empresa exige isso, que os seus professores estejam protegidos para a nossa segurança. Maravilha. Mas imagine essa lista, essa informação divulgada. Pode ser que o Duarte, a Fernanda, o Melo, você, ouvinte, não queira tomar vacina, porque tem medo, por alguma razão familiar, porque você já tem uma experiência ruim com outra vacina. Talvez você tenha um problema de saúde que não te permita tomar vacina, isso existe. Né? Sabe o que pode acontecer? E isso está acontecendo em alguns países da Europa que divulgam o nome dos vacinados. Empresas não estão contratando quem não tem vacina. Estabelecimentos estão proibindo a pessoa de entrar em tal lugar, de frequentar tal lugar, porque não tem vacina. E aí, algumas pessoas, muitas pessoas, e eu sou uma dessas, entende isso como uma restrição de liberdade. A liberdade é o direito primeiro de todos nós. Direito à vida e o direito à liberdade. Está na bandeira de Minas. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, é um assunto polêmico, está aí discutindo e provavelmente, né, deve entrar em votação na próxima segunda-feira, na sessão aí da Câmara. O Rogério Reborjão, bom dia, vereador, acompanhando direto aqui o seu trabalho, muito obrigado, grande parceiro. Ô, Rogério, grande parceiro é você, meu filho. Vem pra cá, vem dar um oi pra nós também, qualquer dia, para conversar com a gente aqui no programa. Um abraço pro Rogério e pra todos aí do bairro do Reborjão. O que mais que a gente teve aí na Câmara? Teve aí a reunião da CPI da Covid ontem, aconteceu também. O secretário Nilo esteve lá presente na sessão na reunião da CPI. Ao contrário, a CPI do Senado tem sido uma CPI bem organizada, bem técnica, onde a gente ouve, né, os vereadores, os membros da CPI têm ouvido com bastante atenção os profissionais envolvidos. Isso é muito bacana, a gente fica feliz de dar este exemplo, né, dar este bom exemplo, né, da Câmara dos Vereadores de Itajubá. Duarte, nós temos aí o comentário do João Vitor Amaral, né, que já está virando aí tradição aqui no nosso programa, toda sexta-feira, o nosso amigo, ex-aluno meu, tenho muito orgulho de dizer isso, João Vitor Amaral, sempre passa para nós aí um comentário de algum assunto que está ocorrendo na semana, de atualidade, envolvendo aí, de certa forma, a nossa política. Do que será que o João Vitor está falando hoje? Vamos ouvir os comentários de João Vitor Amaral e retornamos com a nossa convidada de hoje, a jornalista Fernanda Amaro. João Vitor, é com você. Olá a todos os ouvintes da Rádio Futura FM, aqui quem fala é o João Vitor Amaral, em mais um comentário semanal aqui nos bastidores da política. Hoje eu quero comentar com vocês um caso recente, um caso regional, porém de repercussão nacional. No estado de Goiás, recentemente, a Força Policial e diversas operações, diversas equipes da polícia estão à procura de um foragido da justiça chamado Lázaro Souza.
Esse foragido é considerado um bandido extremamente impulsivo e violento e é acusado de diversos crimes, entre eles homicídio, estupro, invasão de residência, roubo, entre outros. Bom, a polícia estima que ele esteja em uma região do estado de Goiás que é conhecida por ser composta por várias fazendas, chácaras e inclusive mata fechada. Ele já foi localizado em alguns desses sítios, porém, infelizmente, ainda não foi apreendido. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui é um caso específico que aconteceu dentro deste caso, nos últimos dias, onde este foragido da justiça, extremamente perigoso, esteve envolvido. Em um dos dias, ele tentou invadir uma residência, porém, ele se deparou com algo que não imaginava. Segundo um caseiro que morava na residência, ouviu um barulho de noite que era justamente esse foragido tentando invadir a casa. Porém, ele foi repelido a tiros pelo morador armado. Bom, se não fosse a presença dessa arma de fogo, o caseiro relatou que não saberia o que iria acontecer, pois o foragido estava extremamente alterado e violento na ocasião. E esse ponto serve para nós refletirmos a respeito de algo muito polêmico, mas também muito mal discutido no Brasil, que é a respeito do armamento civil. Nós não sabíamos o que poderia ter acontecido, nós não sabemos, o que poderia ter acontecido com este caseiro caso ele não tivesse armado na frente de um bandido de alta periculosidade, um bandido sem escrúpulos nenhum. Isso serve de reflexão para a quantidade de crimes que ocorrem no Brasil, onde diversas vítimas são pegas pelos bandidos, pelos criminosos, como ovelhas indefesas. Indefesas por quê? Bom, desde 2005 nós vivemos no Brasil uma ocasião, uma situação longa de desarmamento da população. Cada vez mais, fisicamente e culturalmente, a população se vê extremamente desarmada, desprotegida e despreparada para defender as suas próprias vidas. Na filosofia existe um conceito chamado lei natural. E essa lei natural ela precede outro conceito chamado direito natural. O que é um direito natural? Um direito natural é um direito que você nasceu com ele e que ninguém pode retirá-lo. Pelo contrário, a situação estatal, a justiça deve respaldá-lo e protegê-lo. Um desses direitos naturais é a vida, inclusive a proteção dela e a proteção de seu corpo, de sua família, de sua propriedade e de terceiros. Porém, essa proteção só ocorre se você estiver com os meios necessários para repelir tudo aquilo que pode vir a agredir esse seu direito natural, esse seu direito inato. E parece que o Brasil tem caminhado nesses últimos anos, de 2005, que desarmou a população, no sentido contrário. Nós vemos desde 2005 a violência aumentar. Após o desarmamento da população, a violência, o número de homicídios por ano aumentou brutalmente, cerca de 20 mil homicídios a mais por ano, e isso tem uma explicação. A explicação é a seguinte: quem foi desarmado não foram os criminosos. Quem foi desarmado foi a população boa, o cidadão comum, aquele que deveria ter os meios necessários para defender a si próprio e a sua família, mas hoje se vê em situação de vulnerabilidade. E esse caso que aconteceu com o caseiro e com o criminoso lá em Goiás deve servir de reflexão. Quantas pessoas passam todos os dias e são vítimas de criminosos assim por não terem os meios necessários de defesa? Quantas vítimas cada vez mais caem nas estatísticas por simplesmente não terem meios apropriados de se defenderem? O Estado, o governo não é o super-homem. A polícia, apesar de todo o trabalho, com muito esforço que faz, não pode estar o tempo todo do lado do cidadão como super-homem para protegê-lo o tempo todo.
Portanto, é extremamente necessário que revoguemos não apenas esse absurdo em formato jurídico que é o desarmamento civil e o referendo de 2005, mas também que mudemos a nossa concepção, o nosso imaginário e a cultura do Brasil para que possamos entender que o problema não são as armas, e sim nas mãos na qual elas estão. E atualmente as armas se encontram muito mais, em maior quantidade e potência, na mão de criminosos do que pessoas boas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando. E é isso aí, fiquem com Deus e um grande abraço para todos. Bom, estamos de volta aqui ao vivo dos estúdios da Futura FM. João Vitor Amaral, muito obrigado pela sua participação. Toda sexta-feira ele está conosco aqui enviando os seus comentários. Mandar um abraço aqui para quem está acompanhando. O Marco Aurélio está com a gente também, a Márcia Maria, o Douglas Freitas, a Fernanda, a Daniele também está aqui. Leandro Trindade fez uma pergunta aqui. Leandro, eu vou encerrar o programa hoje respondendo a sua pergunta, tá bom? E eu vou te adiantar, sou contra. Nossa, do que o Melo está falando? Nós vamos encerrar hoje falando sobre esse assunto. Leandro, me cobra. Agora eu preciso me dirigir a essa grande amiga de longa data aqui, Fernanda Amaro. Bom dia, Fernanda. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, participar do nosso programa. Fazia tempo que a gente não se encontrava e nos encontramos hoje aqui nos estúdios da Futura. Dá um bom dia aí para os nossos ouvintes, Fernanda. Bom dia, Melo. Bom dia aos ouvintes, da Futura FM, bom dia às pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Futura FM e também ao vivo aqui pelo nosso Instagram das Mulheres Empreendedoras. Então, eu que agradeço esse convite e por você querer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho das mulheres empreendedoras que a gente já vai completar 2 anos, que estamos realizando ele aqui em Itajubá e também na região. É exatamente sobre esse assunto. Gente, a Fernanda, ela participa de um projeto que eu conheci recentemente, Olha como eu sou desinformado, Fernanda. Já faz 2 anos já que esse projeto está em andamento. E agora eu tomei conhecimento desse projeto e falei, foi um amigo meu que me trouxe essa informação e falou, Melo, você precisa conversar com a Fernanda sobre isso. E aí eu achei interessante nós conversarmos com os nossos ouvintes também. O nosso programa, o nome é Nos Bastidores da Política. Muita gente acha, Fernanda, que política é só sair candidato e tal e querer pedir voto. Não. Existem muitas maneiras de fazer política. A política, no sentido amplo da palavra, ela inclui todo tipo de ação que tem como objetivo o interesse comum, fazer o bem à comunidade. E o trabalho que você realiza, e toda a sua equipe realiza, através do projeto Mulheres Empreendedoras, é um jeito de fazer política, é uma maneira de fazer política, e uma das mais bonitas maneiras de fazer política. Então eu queria que você falasse para nós, de onde surgiu essa ideia? Você já falou que tem 2 anos já esse projeto. Sim. De onde surgiu essa ideia? Para o nosso ouvinte também. Vai que o nosso ouvinte é que nem o Melo, desinformado, e não teve ainda acesso às informações completas sobre o seu projeto. Do que se trata? De onde surgiu isso? Quem está junto com você nesse trabalho? Então, Melo, esse projeto ele surgiu... Eu participei em um evento em São Paulo, da Gillette Vênus, e pude acompanhar, que eu fui fazer um curso de jornalismo online lá, e pude acompanhar isso em 2019, antes de iniciar a pandemia. E através desse evento da Gillette Vênus, eu pude ver o encontro de várias outras mulheres, tanto assim, empresárias, como falando sobre empreendedorismo, e eu achei muito legal esse trabalho que elas estavam realizando, lá em São Paulo, durante esse evento, abordando os temas que eu via que não só as mulheres, mas como as pessoas precisavam aí do dia a dia. Eu falei, nossa, por que eu não posso fazer isso em Itajubá? E aí surgiu a ideia, através de outras 3 moças, a gente fazer um trabalho que, no início, era as empoderadas, que então era cada uma de um nicho. Só que aí... como não teve uma concordância entre uma delas para não pegar, que a gente queria pegar o ramo de todas as mulheres, entendeu? Cada uma de um nicho. Então, aí a gente resolveu, cada uma participar do projeto e cada uma por si fazer o seu projeto. Então, eu tive a ideia da minha parte, então, devido a essas 2 participações, criar
as mulheres empreendedoras que aqui Itajubá nunca teve. Então, eu corri atrás, fui atrás do Massoud, que na época ele era secretário, né, de Cultura, ele me cedeu um espaço no teatro, né, na Cristiane Riera, e assim como sempre a prefeitura sempre apoia, né, os meus projetos, os meus trabalhos, né, porque eles acreditam no meu potencial. E assim eu fiz todo esse trabalho, tive pouco tempo, porque eu queria fazer antes de encerrar o ano. E fiz a divulgação, arrumei as meninas, né, as palestrantes, convidei tudo. E assim eu consegui colocar 250 mulheres e 7 homens, né, dentro do evento, porque o trabalho em si das mulheres empreendedoras, ela também não é assim feminista, né? Então a gente também aceita homens empreendedores. Então a gente tem até palestrantes que participam do nosso projeto. Então eu vi o tamanho do empreendedorismo feminino, que veio meninas de São João del Rei falando para mim assim, oi, Fernanda, eu vi através das redes sociais e eu vim só para poder participar do evento. Então, a gente sente feliz com aquilo, de saber que você está atingindo pessoas da região, de outras cidades, né, com esse trabalho. E, infelizmente, quando chegou em 2020, né, iniciou a pandemia, a gente não pôde fazer nenhum tipo de evento assim presencial mais, e a maioria das empreendedoras que eu pude conhecer e a gente tem um contato até hoje eu vi que muitas delas não tinham muito assim assim, não sabia mexer muito nas redes sociais. Eu falei assim, nossa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou levar? Eu nem tinha o Instagram das mulheres empreendedoras. Eu falei assim, como que eu vou levar? Como que eu vou fazer esse trabalho e continuar? Porque eu não quero parar. Eu vi que é uma coisa que está dando certo. E aí eu tive a ideia de criar o Instagram do zero, e hoje eu criei. Agora a gente tem mais de 1.000 empreendedoras, né, no Instagram. Então, o trabalho foi tirar ela das redes sociais, levar elas para o online. E assim a gente já fez vários eventos online desde o ano passado, como o segundo encontro mesmo foi virtual, então a gente teve poucas pessoas participando. E com isso, a gente tem uma rede de mulheres que, por exemplo, eu vou dar exemplo assim, tem as meninas que vendem lingerie e eu não sabia que elas vendiam, eu comecei a saber e comprei delas. E assim, ajudar, uma começou a saber o trabalho da outra, eu vou comprar de tal pessoa porque ela tem aquele produto. E assim, elas começaram a expandir mais, elas se conhecer mais, foi tipo um network, né? Então, aí elas começaram a comprar das outras. E assim, elas também têm o seu lucro, e depois elas começaram a convidar para poder fazer lives, aí elas começaram a fazer mais lives, mostrar mais os produtos delas. E eu fiquei muito feliz, teve mulheres assim que já chegou a mandar mensagem para mim falando que ela passava por agressões, né? E aí aquilo ajudou com que ela tivesse um negócio dela, e hoje ela conseguiu superar tudo aquilo e ir atrás e conseguir mostrar o trabalho dela, sabe? Encorajar. Então, a gente fica muito feliz quando a gente recebe depoimentos desse jeito. Ô, Fernanda, esse tipo de rede, às vezes a gente nem tem essa pretensão, né? Não. Você criou, às vezes, para trocar informação, Sim. né? E acaba ajudando, né, de maneiras que a gente não espera, outra pessoa. Exatamente. Aquele velho ditado que fala que a melhor propaganda é o boca a boca, vocês estão fazendo isso só que de maneira sistêmica, de maneira organizada. A partir do momento que uma conhece o trabalho da outra e que vê que é um trabalho de qualidade, acaba naturalmente, né, uma ajudando a outra. Não é ajudando porque quer, é porque faz parte do dia a dia. Eu preciso de tal produto. Onde eu vou buscar? Vou buscar em alguém que eu confio, em alguém que está próximo. E essa rede, o melhor nome é esse mesmo, essa rede de mulheres que quiseram empreender, que tiveram a coragem de empreender, cada uma no seu ramo, acaba que uma contribui com a outra e todas unidas se fortalecem. Esse tipo de iniciativa a gente vê acontecer em diversas partes do mundo, e sempre o resultado é de sucesso, porque se fortalece. Né? Nada é mais forte do que você e eu somos fortes, mas os dois juntos são mais fortes do que a soma dos dois. Sim. Então, essa é a lógica das redes. Quem que é a Ashley Fernanda, que está comentando aqui? Foi corrido, mas tudo deu certo no final. Está aqui acompanhando o trabalho da mamãe. Né? Beijo, filha. Outra coisa que você comentou também, Fernanda, e que vem a casar com o que eu estava falando no início do programa, no primeiro bloco do programa, é a questão do se adaptar. Né? A pandemia não pediu licença, ela chegando,
E aí tínhamos algumas opções. Ou senta e chora, É, né? Ou ou enfrenta. enfrenta. Enfrenta com responsabilidade, é Sim. claro, com cuidado, mas enfrenta. Enfrenta. E enfrenta como? Se adaptando. Eu É. estava dando exemplo da minha realidade como professor, que passei a entrar numa sala de aula, não vejo meus alunos, vejo uma câmera, vejo uma tela de computador, um microfone e caixas de som. Você também, através do projeto, tiveram que se adaptar Sim. nesse sentido. Sim, totalmente online. Depois a gente começou a fazer palestras. Agora a gente vai fazer o primeiro arraiá, né? Já vou dar de primeira mão para você. A gente vai fazer o primeiro arraiá das mulheres empreendedoras, mas de forma virtual, entendeu? Então a gente vai ter aquela restrição de no máximo 3 pessoas, 5 pessoas por causa da transmissão online. Então a gente assim, a gente está fazendo todo esse trabalho mais assim voltado para online. A gente teve que ter essa adaptação e a gente já teve que eu quero destacar aqui também, Melo, uma conquista, né, que foi junto com o ex-vereador Renato Moraes, né, que é muito amigo, né, muito assim, companheiro, né, já amigo de longas datas mesmo, e ele criou a lei municipal aqui em Itajubá, né, que é de número 4.436, né, de 2019, que constitui no calendário aqui do município, né, de eventos, a Semana Municipal das Mulheres Empreendedoras, né, que foi aprovado na Câmara de Vereadores em 2019, só que como já tinha passado a data, que é sempre no mês de março, né, na Semana das Mulheres mesmo, né, que já pegou o Internacional das Mulheres, então esse ano a gente já comemorou essa data, então a gente teve a semana inteira, tudo de forma online, quem quiser acompanhar, tem tanto no Facebook como no Instagram, né, a semana. Então, a gente teve várias convidadas, cada uma levando um tópico sobre autoestima, sobre ansiedade, porque, infelizmente, nos dias atuais com a pandemia, né, tivemos também convidados de nutricionista, não só daqui de Itajubá, né, eu quero até aproveitar e agradecer a todas as meninas, né, as palestrantes, que é a Fernanda Santos, né, a Domênica, a Diene, né, a Bárbara Lara. Grande então, Diene. elas sempre estão ali participando com a gente, né, levando essa informação, né, para as meninas, para todas que participam do projeto, até mesmo das redes sociais. Então, assim, a gente vê que teve assim abrangiu bastante, né? Também as meninas lá de Maria da Fé. Então a gente vê assim que tem pessoas que nem conhecem a gente, fala assim, você que é a Fernanda lá do Projeto das Mulheres Empreendedoras, eu vi nas redes sociais, tal pessoa falou. Então isso é bem gratificante pra gente. Você falou que vai ter o Arraiá, mas já teve agora recentemente um evento do Dia dos Namorados. Sim, como é que vocês fizeram isso, sendo que a gente não podia se encontrar? Como é que vocês fizeram? A gente fizemos de forma online, né? Porque eu tive um pouco meio afastado, porque eu tive um probleminha de família, resolvendo toda a estrutura, mas eu não quis cancelar a live do Dia dos Namorados. E aí eu falei assim, não, eu vou realizar essa live. Foi a convidada, as meninas assim do comércio, né? Que então a gente convida, né, as meninas assim para poder participar, que foi com a Dani Turismo e com a Vanessa da Uai Magazine. Então a gente reuniu, a gente viu o tema que a gente ia abordar, falamos sobre as vendas no comércio, o aumento das lives que a gente vê crescendo cada vez mais, né, com as vendas, a diferença, né, agora depois que passou essa onda roxa. Então, elas foi mostrando, a gente fez um bate-papo ali, a gente conseguiu brindes, né, de pessoas, né, amigos que gostam do meu trabalho, pessoas que estão acompanhando, né, oferece brinde para a gente do comércio. E assim a gente vem fazendo todo esse desenvolvimento aí na parte do empreendedorismo feminino. Eu procurei também fazer cursos, né, cursos mais para aperfeiçoar um pouco mais, para levar mais informações. A gente lançou recentemente um informativo das mulheres empreendedoras. Agora vai sair a segunda edição, graças a Deus, vai sair a segunda edição. E está vindo mais novidades aí para essa parte do empreendedorismo feminino que, se depender de mim, vai expandir cada vez mais. Amém, assim seja. Daqui a pouquinho você vai falar para a nossa ouvinte que acompanha o programa como é que ela faz para ter acesso a esse informativo, acompanhar vocês na rede social. Mas calma. Tá bom. Primeiro eu queria fazer um parênteses aqui, quando você falou da importância, né, a data do Dia dos Namorados, o quanto isso é relevante para o comércio, e mesmo você lá com as suas dificuldades pessoais, você falou, não posso cancelar isso. Né? Na semana anterior ao Dia dos Namorados, Fernando, foi interessante, foi quando o governo do estado anunciou aquelas restrições, fechando academia, fechando salão de beleza, barbearias.
E o que me chamou a atenção de primeiro, assim? Primeiro, esse tipo de decisão não vai ajudar em nada, porque fechou 3 áreas, 3 setores, o resto continua funcionando. E segundo, o Dia dos Namorados estava chegando. Sim. É uma data que o comércio se prepara para isso. Bastante. Né? Assim como o Natal, assim como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados é uma data importante, a gente não pode ignorar isso. Ai, tá pensando em bobagem. Não, não é isso não, é porque é uma data economicamente importante. Sim. Os restaurantes compram mais insumos, né? Os salões de beleza, que principalmente a mulherada adora, se prepara para receber. Se você fecha naquela data, você quebra o negócio de uma maneira que você não consegue recuperar depois. Verdade. E aí você vem e confirma essa nossa impressão quando você fala, olha, eu estava com dificuldades de realizar o evento, mas diante da minha, né, visão de que isso era importante, a gente realizou mesmo assim. Foi. Ou seja, tem momentos que o comércio não pode esperar. Porque ele depende daquelas datas específicas, né? Sim. Tem o dia a dia, mas o oxigênio a mais, aquele gás a mais que ele precisa para poder se manter de pé, são aquelas datas pontuais ao longo do ano que se distribuem, né? Que representam um ganho para eles. Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Natal, Dia dos Namorados, Dia das Natal, Crianças, para as lojas de brinquedo. Então, sim. se cada setor tem ali a data que é mais importante para eles. E é muito importante nós termos essa sensibilidade. Nós temos essa consciência, né, de que não podemos ignorar isso e não fecha como se fosse um dia qualquer. Qualquer dia fechado já é prejuízo para o comércio. Muito. Quando você faz isso numa data que é, né, aquela data especial, aí você é a pá de cal que faltava para quebrar o negócio. A gente não pode ser insensível a isso. Vamos supor, tem um ouvinte nosso aqui que está acompanhando o programa e falou, opa, peraí, eu quero conhecer melhor esse trabalho que a Fernanda Amaro está falando. Como que é esse projeto? Eu sou uma mulher, estou querendo empreender, eu tenho já o meu negócio aqui, tenho dúvidas, que igual você falou, não sei usar a internet, não sei usar redes sociais. Se eu soubesse fazer isso, talvez isso me ajudasse no meu negócio. Como que essa nossa ouvinte pode ter acesso ao que vocês estão realizando? As redes sociais, como é que ela encontra o projeto Mulheres Empreendedoras? Então, Melo, infelizmente, com a chegada da pandemia, a gente estava já conquistando, a gente já tem um espaço que, se Deus quiser, assim, ou a gente ainda tem que estudar a forma para não ter perigo por causa do Covid, essa parte de aglomeração, né? Uma sede no qual a gente ia realizar várias outras coisas, que tem coisas que as meninas precisam presencialmente, claro, né? Uhum. Precisam aprender ali presencialmente, mas eu acredito que até o começo do ano, se Deus quiser, a gente já vai estar com essa estrutura Amém, Fernanda, todos arrumada. nós queremos. E, no momento, a gente está atendendo de forma virtual, claro, pelas redes sociais, né? Então, se pode entrar lá pelo Facebook, que a gente tem a nossa fanpage, que é só colocar Encontro de Mulheres Empreendedoras. Encontro, né, de Mulheres Empreendedoras. Aí eu encontro você no Face. Isso, encontra no Face. E no Instagram é Mulheres Empreendedoras Ita. Então, pode acessar lá, qualquer dúvida pode entrar em contato, porque a gente tem parceiras que tiram todas as dúvidas, né? Então, a gente está trazendo mais novidades. Em breve, as meninas vão ter mais novidades, acompanhar nossas redes sociais para elas fazerem parte. Lembrando também que a maioria das nossas ações são totalmente gratuitas, né? A gente, no momento, não cobra nenhuma taxa por isso. Então, a gente tem a parte de parcerias também. Então, quem quiser, né, tiver interesse, pode entrar em contato com a gente através até mesmo do direct lá do Instagram. E no próprio Instagram, a gente tem um WhatsApp do projeto. Então, a pessoa pode ir lá e acessar, que já entra em contato, que aí alguma das meninas vão responder a questão e encaminhar até mesmo para mim depois. Perfeito, então. Então, no Instagram é Mulheres Empreendedoras Ita, né, de Itajubá. Isso, imagina. de Itajubá. Mas pode ser da região também, da região que vocês também. recebem, igual você falou aqui, Sim. já tem gente de Maria da Fé participando. Sim. Isso é muito bacana, Fernanda. Fernanda, a gente fica muito feliz, tá, com te reencontrar, te ver aqui. A gente sabe que você não também. para, já te conheço, já sei que você não Sim. para. Você Há realmente anos. mergulha de cabeça nos seus projetos. Ficamos felizes de ver esse esforço coletivo de vocês, de fortalecer exatamente mulheres que querem montar o seu próprio negócio, de fazer crescer o seu próprio negócio. Você falou aí o nome de uma grande amiga minha, Diene, uma pessoa que a gente Sim, admira muito. muito. A gente tem um carinho muito grande por ela, então eu sou suspeito para falar. Tá? Então a gente deseja muito sucesso para vocês.
Eu que agradeço. Que bom, né? Vocês mostraram a habilidade de se adaptar às dificuldades. Ou seja, quando vocês começaram o projeto de vocês, a pandemia veio logo em seguida. Foi. Ou seja, vocês tinham tudo para desistir. Falaram, estamos começando agora mesmo, deixa quieto. Não. Vocês insistiram e mostraram. Não, a gente tem força, a gente quer continuar, isso é importante. E aí vocês fizeram o que aquelas empresas que serão o grande diferencial no pós-pandemia também estão fazendo. Se adaptaram. Né? Já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, então a gente vai ter que fazer isso virtualmente. Ah, não sei usar. Vamos aprender. Eu vou sofrer para usar o Instagram, vou sofrer para fazer uma live, vou sofrer para fazer uma videoconferência. Ou a gente senta e chora, ou a gente tenta aprender. Isso é normal. Né? Eu vou compartilhar com você aqui o que eu passei. Quando me disseram, Melo, você vai ter que dar aula virtual agora, aula online, eu falei, não, eu não consigo. Se eu não tiver um giz na mão e um quadro na minha frente, eu não consigo dar aula de química. Como é que eu vou montar uma equação química pela tela do computador? E tive que me adaptar. Comprei quadro, montei no quarto de hóspede da minha casa, comprei pincel, aí o celular eu comprei o tripé, para colocar, tudo eu fui adaptando. Sim. Hoje, eu já dou aula online, parece que nasci fazendo isso. Monto minhas apresentações no PowerPoint, os slides, mostro o átomo de oxigênio encontrando com o átomo de hidrogênio. Eu tive que aprender a fazer isso. Mas é questão de adaptação mesmo, Melo, porque eu pude, nesse decorrer nesse período da pandemia, eu pude ver que as pessoas têm se adaptado um pouco mais. E aquelas que ainda não se adaptou, estão se adaptando porque as vendas online estão crescendo bastante. Sim, é o futuro. E aí tem empreendedores que falou para mim assim, Fer, eu consegui vender 10 mil em mercadoria online que eu não vendia presencial. Exatamente. Então, a gente vê essa diferença do online chegando, a padronização de toda a estrutura. Muitas delas tinham dificuldade na parte do marketing digital, entendeu? A parte de vendas, como atrair o cliente. Então, todas essas dicas a gente dá lá através do nosso projeto das Mulheres Empreendedoras. Então, a gente convida, né, e agradece mais uma vez, né, todas as meninas que participam com a gente, todas as nossas parceiras, todas as nossas palestrantes, que assim faz o projeto crescer, né, e aumentar cada vez mais, né, e também a todos os nossos patrocinadores, né, que também sempre apoiam, né, o nosso trabalho e assim o comércio local que sempre oferece brinde e acredita nesse trabalho que eu venho desenvolvendo e também no trabalho do empreendedorismo feminino. Parabéns. Para você que está acompanhando o nosso programa, quer conhecer melhor o projeto das Mulheres Empreendedoras, que a Fernanda Amaro está apresentando aqui para nós, é só no Instagram, Mulheres Empreendedoras ITA, ou no Facebook, Encontro Mulheres Empreendedoras, não é isso? Isso. Eu tenho medo de fazer coisa nova. Eu nunca entrei na internet, eu não sei fazer. Tenho medo. O medo é normal. É normal. Faz parte. Faz com medo mesmo. Faz com medo mesmo. O que você não pode é ficar parado. Sim. Tá? Use aí o exemplo que eu dei, como eu assustei. Né? Eu tenho certeza que a Fernanda também não pegou isso de tudo, bem que a Fernanda é bem mais nova que o Duarte, ela encarou com mais facilidade isso aí. Né? Mas a gente costuma realmente ter medo, é normal. É normal. Só não podemos ficar parado chorando. Não. Vamos lá. Adorei a sua frase, vai com medo mesmo. Tinha aquele medo também, nossa, vamos errar ao vivo. Não tem problema. Errou, a gente já volta ali, já conversa, gente, é porque a gente está ao vivo, estamos testando equipamento e assim a gente vai conseguindo e fazendo e procurando melhorar cada vez mais. Errando que você percebe, você aprende, Sim. e aí quando você menos perceber, você está fazendo aquilo com naturalidade. Com naturalidade, e aí quando a pessoa conhece, né, e descobre o alcance da internet, o alcance de uma rede social, aí ela fica feliz. Fica feliz. Né? Igual o caso aí que você citou, Sim. Né, da pessoa que conseguiu vender mais no online do que fazia no presencial. Então, bacana. Olha, o nosso programa está à disposição, tá? Use esse espaço sempre que você precisar. Obrigada. Sempre que for desenvolver algum evento lá, avisa pra nós, a gente divulga aqui com o maior prazer. Avisa, você sim. sabe que se é de casa, só entrar aqui, senta e começa a falar, depois você avisa que vem. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada às meninas que estão nos assistindo aqui Tem muita menina mandando mensagem aqui, do comentando. Instagram, das Mulheres Empreendedoras. E eu fico feliz, né, Melo, da gente, você que nem conhecia o projeto, e ser indicado por outra pessoa que conheceu o projeto e pediu para você me convidar para vir aqui falar um pouquinho mais. Para você ver como estão falando de você por aí, viu? Que bom. Mas isso é bom, a gente precisa valorizar e dar espaço Sim, realmente para quem quer certeza. ajudar, quer ser útil, né? E essa rede aí é o que mais conta.
A matriz já está dando sinal lá para começar, então eu vou encerrar conforme prometido, Duarte, respondendo a pergunta do Leandro Trindade. Espero que o Leandro Trindade esteja aí na audiência ainda esperando. Ele perguntou o seguinte: Melo, comente a questão do processo seletivo para o secretário municipal de obras e se acredita em sua imparcialidade e ainda se entende que os demais secretários das pastas importantes, como educação e saúde, também fossem escolhidos por processo e análise de competências. Leandro, adorei sua pergunta e eu vou responder isso para você com muita tranquilidade porque eu tive essa conversa com o prefeito Christian. Eu sou contra fazer processo seletivo para escolha de um secretário municipal. Eu já fui secretário municipal de 4 ou 5 pastas, né? Ao longo dos 8 anos de governo do Rodrigo, eu ocupei aí, cheguei a ocupar 3 pastas de uma vez só, né? Mas enfim, eu sou contra. Por que eu sou contra? E eu lhe digo que todo mundo é contra quem ocupa cargo, mesmo aqueles que falam que não são. A escolha de um secretário é um cargo de confiança. Então a pessoa, o gestor municipal, que foi aquele eleito, né, que o povo escolheu e confiou nele as decisões da cidade, ele tem que indicar: você vai ser o meu secretário de obras, você vai ser o meu secretário de educação, porque a obrigação do secretário é cumprir aquilo que estava no plano de governo. Aquilo que o prefeito, o governador, o presidente prometeu em campanha. Então ele tem que escolher sim uma pessoa com qualidade técnica, com capacidade técnica, mas compromissada com aquele plano de governo. O processo seletivo é legal? Até torço para que essa decisão do Christian dê certo, mas eu acho ela desnecessária e lenta. O Zema, o governador Zema, quando foi eleito, ele quis adotar esse modelo. Na sua inexperiência como gestor público, ele quis adotar esse problema. Esse modelo. Sabe qual foi o resultado? Nós ficamos 10 meses sem ninguém aqui na Superintendência Regional de Ensino. Porque o processo seletivo não terminava. 10 meses sem o superintendente de ensino ser escolhido. Precisa disso? Eu sou meio impaciente, eu quero resultado, eu quero sempre agilidade nas decisões. O meio público precisa muito disso. E eu vou te dar 2 exemplos locais, atuais e reais que mostram que eu estou certo. Eu vi ontem um comentário de um vereador na rede social: parabéns, prefeito Christian, é isso mesmo, processo seletivo para escolher seu secretário. Mas a assessora dele, ele não escolheu para o processo seletivo, não. Ele escolheu porque ela tinha um vínculo político. Uai, então na internet é bonito falar, mas na hora de fazer ele não faz. Ele não faz porque ele sabe que não funciona. E vou dar um outro exemplo. No meio público, na política, no gestor público, não basta o conhecimento técnico. O conhecimento técnico é necessário sim, mas não basta. Sabe por quê? Em 2013, o prefeito Rodrigo Vieira tinha acabado de assumir o mandato, contratou uma empresa chamada Instituto Áquila para desenvolver um projeto na prefeitura de Itajubá, era impacto de gestão, não é assim o nome do projeto, nem lembro agora, meu Deus do céu, deu um branco. A ideia era o seguinte: eu quero técnicos que cheguem na prefeitura e falem o que eu preciso fazer para a prefeitura de Itajubá ser eficiente, ágil e barata. Né? Cortar custos, mas sendo eficiente e ser rápida. Maravilha! Impacto de gestão era o nome do projeto. A equipe veio, eram engenheiros, né, técnicos de fora, tinha de São Paulo, tinha de BH, ficaram aqui acho que 6 ou 8 meses aqui em Itajubá, estudando, secretaria por secretaria, fizeram análise. Nossa, um trabalho belíssimo. Muitas áreas adotaram o que eles propuseram, muitos servidores foram treinados para práticas novas e tudo. Bacana. Só que olha um caso que eu nunca esqueci isso, e sempre que eu estiver diante dessa discussão, eu vou citar isso como exemplo. Uma das decisões que essa equipe, né, que a Prefeitura de Itajubá, lá em 2013, contratou, tomou na Secretaria de Educação, foi o seguinte: fecha 3 escolas. Tinha 3 escolas na zona rural, eu não vou lembrar agora quais eram os bairros, mas tinha 3 escolas na zona rural que, na análise técnica fria, era financeiramente melhor fechá-las. Sai mais barato eu fechar a escola e pegar aquelas crianças todo dia de van e levar para a escola do bairro vizinho. Pela quantidade de alunos. Na análise deles, não compensa manter uma estrutura funcionando, um prédio funcionando, manutenção do prédio, funcionários, água, energia, para aquela quantidade de alunos. Eles fizeram os cálculos e financeiramente era melhor fechar 3 escolas da zona rural e todo dia a van ir buscar e trazer esses alunos para uma outra escola do bairro vizinho. Beleza, essa era a análise técnica fria dos técnicos lá que foram contratados. Levou isso para o prefeito Rodrigo. O que o prefeito Rodrigo falou? Não fecho. Por que ele decidiu isso? A decisão é dele, do gestor público, não é do técnico.
Ele tem, além da análise, a preocupação de respeito ao dinheiro público e tudo, ele tem outra preocupação que o técnico não tem. Ele tem que ter uma preocupação social. Imagina o que sairia na capa do jornal. Prefeito fecha 3 escolas. Até ele explicar que fez isso porque financeiramente era melhor, já foi pro saco. Outra coisa, às vezes, a existência dessa escola naquele bairro rural específico, com pouco aluno, pagando muito para manter o prédio, talvez aquilo era o motivo da criancinha ir para a escola. Porque às vezes o pai, a mãe, o avô não achava necessário. Não, fica aqui mesmo comigo. Vamos aprender a trabalhar na lavoura igual eu trabalhei. Se tirasse a escola daquele bairro, talvez muitas das crianças não fossem continuar na escola. Este impacto social, o técnico não consegue medir. Essa medida, ela é subjetiva. Esse impacto acontece nos sentimentos, você não consegue medir isso. E esta sensibilidade e responsabilidade, quem tem é o cara que foi escolhido. É o cara que no dia da eleição, a maioria foi lá e falou, esse cara eu quero que seja o responsável pela minha cidade. Vamos falar aqui de prefeito. Então é nesse momento que eu não considero que este seja o melhor caminho. O processo seletivo aconteceu, beleza, a Fernanda ficou em primeiro lugar, o Melo ficou em segundo. A Fernanda foi e ocupou o cargo de secretário lá. Daqui 6 meses ela desistiu, não quer receber uma proposta melhor em São Paulo, foi embora. E aí, o prefeito vai chamar quem agora? O Melo, que foi em segundo? Se ele fez o processo seletivo para o secretário de obras, por que ele não faz para a educação também? Então, assim, isso gera um conflito desnecessário. Eu acho o seguinte, eu trabalhei em empresa particular, empresa privada, trabalhei na Embraer, e eu via isso muito claro. A responsabilidade é minha. Gestor. Tinha um diretor, o diretor escolhe os gerentes. Ó, gerente, eu escolhi você, então você vai ter que dar resultado. Não deu resultado, eu te troco. Os gerentes escolhiam os supervisores. Falou, eu te escolhi, você não deu resultado, eu te troco. E não temos que ter medo disso. O que a gente tem que fazer? Escolher bem nossos políticos. Aí sim, eu concordo. Vamos escolher um político que tenha esse compromisso de dar resultado. Eu sei que o Cristo está fazendo isso porque ele quer resultados. Mas ele não precisou fazer um processo seletivo, por exemplo, para escolher o Conrado, secretário de Finanças, um cara que todo mundo respeita e sabe que o cara é fera mesmo. Ele não precisou fazer processo seletivo para escolher o Carlos Conte como seu secretário de gestão. Ele sabe, esse cara é bom, ele vai ser útil para mim. Eu acho que esse mesmo tipo de compromisso, de responsabilidade, tinha que assumir. Não, o secretário de obras vai ser o fulano de tal. Eu quero ele. E se der errado, a culpa é minha. A culpa é minha, prefeito. Eu que escolhi errado. Então, eu acho que a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Eu estou falando isso aqui publicamente no microfone, porque o Leandro perguntou aqui, e porque eu falei isso para o Christian. A gente tem um diálogo muito franco, a gente tem uma amizade de longa data também, eu e o prefeito. Então, eu converso muito com ele sobre os assuntos, e sobre esse assunto específico eu conversei com ele. Então, ele sabe qual é a minha opinião. Torço muito para que essa decisão dele dê certo, mas eu sou contra. Eu acho que isso funciona mais como discurso para receber curtida na internet, igual recebeu do vereador lá que eu vi, dei risada. Por que ele não escolheu então a assessora dele para o processo seletivo? Mas para pousar de bonitão, ele falou que acha muito bonito isso. Não funciona, infelizmente. É muito demorado, na gestão pública principalmente é muito demorado. Nós estamos sem secretário de obras há 2 semanas ou 3 já. Encerra hoje o processo de inscrição. E aí, mais uma semana para análise de currículos? Caramba, e até lá? Ficamos como? Eu acho que a gestão pública precisa de eficiência, rapidez e puxa a responsabilidade para si. Eu escolho, eu decido. Se errar, a culpa é minha, pode me cobrar. Eu acho que gestores assim é que a gente está precisando e não podemos perder tempo, porque já perdemos muito. Como disse o próprio Leandro, as escolas estão em situação precária, tem muita rua precisando ser asfaltada também e o secretário de obras precisa estar trabalhando já faz tempo. Bom, era isso. Duarte, obrigado aí pelo apoio mais uma vez. A você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela confiança e pela participação. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Cuide-se! Álcool em gel, máscara e, pelo amor de Deus, evite aglomeração, tá? Vá trabalhar, mas vá trabalhar com segurança. Deus os abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês.